Agora a gravação começou, tá gravando aí para vocês? Pronto. Então é neste momento que eu digo, antes de nós começarmos, eu preciso avisar a todas que estão aqui presentes que este encontro será gravado e disponibilizado no YouTube de forma pública por tempo indeterminado. Então, caso vocês permaneçam neste encontro, vocês estão de acordo com a exibição da imagem de vocês. Pronto, muito bem. Pronto. Nós aqui, último encontro do ano, bem-vindas, vocês são as guerreirinhas de dezembro. Que todas as outras deram o cheixo mesmo, valendo, tudo bem que houve essa mudança de data, né? Mas não justifica, então fica aqui registrada a minha indignação, né? E, de fato, Vanessa tem razão, estarei sempre com a minha havaiana na mão. Encontros, não sei das quantas, aí eu faço os encontros, e aí, né, então vocês, pronto, te ajeita, a figurinha do te ajeita, assim, a mão nas costas, deixa aqui a minha indignação, mas também o meu agradecimento, porque foi mais um ano muito legal, de muitas trocas, né, assim, esse grupo se torna, entre altos e baixos, ele se torna, para mim, cada vez mais importante, né, e enfim, altos e baixos que eu digo assim, da minha vontade, tá, gente? Porque às vezes eu tô tão cansada, que realmente eu tenho vontade só de não fazer mais nada na vida. E o grupo, ele me ajuda, né? Me ajuda a restaurar a minha energia, a restaurar a minha vontade, tá? De ler, de trocar e de e tal. A minha internet está um pouquinho instável, tá? Então, qualquer coisa vocês me avisam. Nesse último encontro, tem um prazer inenarrável de trazer para a nossa discussão um livro que, para mim, é importantíssimo, né? Que é o livro da Emília Freitas, A Rainha do Ignoto, para quem vai assistir depois. Né? Eu tenho essa ediçãozinha aqui, que é maravilhosa. Nossa, eu também, ó. Linda, né, Nara? Linda. É um livro que eu acho que, infelizmente, está esgotado, não é mais, né? Ele tem fases, né? Ele passa anos esgotado, depois alguém vai e faz o relançamento. Eu acho que o último lançamento dele foi pela editora Wish, no modo de financiamento coletivo, né? O que é uma pena, porque isso daqui é um tesouro da literatura brasileira, né? Por vários motivos, né? Por questões políticas, questões culturais, que ele traz vários elementos do folclore, né, o folclore do Nordeste, o folclore do Norte, né? Então, é um acervo de memória também, esse livro, né? Muitas expressões, né, típicas do Nordeste, expressões antigas, e é uma delícia, né? Assim, eu que tenho raízes de interior, né? Abro um sorriso toda vez que encontro essas palavras que eu não escutava há centenas de anos, né? Que a minha bisavó falava. Então, é muito especial falar sobre Emília Freitas, né? E sobre a Rainha do Ignoto, em especial, porque a Rainha do Ignoto é um livro inaugural, né, na história da nossa literatura, né? O primeiro livro de literatura fantástica publicado no Brasil. E numa época muito interessante, né? Porque a gente está falando aqui do século XIX, o livro foi publicado em 1899, foi? 1899, eu acho. 1899. No auge do naturalismo no Brasil, né? Então, a Emília Freitas, ela faz um caminho oposto, né? Que se a corrente do naturalismo, ela pressupõe, né, é muito ligada ao realismo, né? Muito ligada às questões da biologia, do concreto, do corpo da existência humana, né? Daquilo que é terra, né? Daquilo que é natureza mesmo. A Emília Freitas, ela te chama para outra coisa. Né? Inclusive, o subtítulo do livro dela é um romance psicológico. Né? Assim, é um romance de... É um flerte com a literatura gótica, né? É um flerte com os contos de fada europeus, né? Com as histórias de cavalaria, né? É um flerte com esse tipo de literatura que já... que não casaria bem, né? Dentro da corrente hegemônica da época. Então, era um livro que tinha tudo para ser, e de fato foi, esquecido, né? Não levado a sério.
A própria autora tinha essa consciência, e ela repete nesse livro uma coisa que eu acho muito curiosa, que tem muito a ver com a história das mulheres na literatura, né? E em especial aqui no Brasil, que é o quê? Ela começa o livro, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, que é chuchuzinho, com uma espécie de protocolo, né? Cadê? Eu tenho uma apresentação aqui. Né? Ela faz uma dedicatória, né, do livro, e ela dedica esse livro aos grandes gênios, né, da literatura mundial. Né? E aí olha como ela olha o tipo de dedicatória, né? Aos gênios de todos os países e, em particular, aos escritores brasileiros. Vós, que brilhais como estrelas de primeira grandeza no firmamento alteroso da ciência, da literatura e das artes, podereis estranhar o meu oferecimento e chamá-lo de ousadia, se não reflexionares que o mais poderoso monarca pode, sem humilhação, aceitar um ramalhete de flores silvestres das mãos grosseiras de uma camponesa, que para oferecê-lo curve o joelho e incline a cabeça em sinal de respeito, estima e admiração. Minha oferta não vos deslustra, ei-la dilapidada como um diamante arrancado do seio da terra e oferecido por mão selvagem. Né? Então, o que ela faz aqui? Ela pede licença aos homens das letras para que humildemente, né, assim, eles aceitem essa oferenda parca, tosca, bruta, não lapidada que esta pobre mulher tem para oferecer. Né? Era muito comum para as mulheres que escreviam, né, até o começo do século XX, fazer esse tipo de dedicatória. Se vocês pegarem Úrsula, por exemplo, da Maria Firmina dos Reis, vocês vão ver algo similar. Né? Ela começa o livro com o mesmo discurso, de que não é digna de escrever, que perdoem a ousadia, etc, etc e tal. No entanto, porque Emília Freitas é de Jaguaruana, e para quem não sabe, Jaguaruana é terra de mulher valente, é terra de peixeira, né? É terra de mulher braba. Ela faz uma outra carta, dessa vez ao leitor, né? Não aos mestres das letras, mas ao leitor. Né? E nessa carta, que eu gostaria também de começar o nosso encontro lendo, porque eu acho que ela traz o teor da obra inteira de Emília Freitas, em especial da Rainha do Ignoto, ela diz assim: meu livro, não é este livro, o livro, não, é meu livro, não tem padrinhos, assim como não teve molde. Tem a feição que lhe é própria, sem atavios emprestados do pedantismo charlatão. Não é tampouco o conjunto das impressões recebidas nos salões, nos jardins, nos teatros e nas ruas das grandes cidades, porque foi escrito na solidão absoluta das margens do Rio Negro, entre as paredes desguarnecidas de uma escola de subúrbio. É, antes, a cogitação íntima de um espírito observador e concentrado, que, dentro dos limites de sua ignorância, procurou, numa coleção de fatos triviais, estudar a alma da mulher, sempre sensível e muitas vezes fantasiosa. Tenho a certeza de que alguns, ou quase todos, que lerem este livro, hão de achar sua protagonista demasiadamente extravagante. Mas se considerarem os gênios, que são verdadeiras aberrações da natureza, seja o desvio para o sumo bem ou o sumo mal, verão que a Rainha do Ignoto não é, na realidade, um gênio impossível. É simplesmente... Gente, por favor, prestem atenção nisso aqui. A Rainha do Ignoto não é, na realidade, um gênio impossível. É simplesmente um gênio impossibilitado. Certo? Que, passando para o campo da ficção,
encontrou os meios de realizar os caprichos de sua imaginação raríssima e da propensão bondosa de seu extraordinário coração. Então, se a rainha do ignoto e as paladinas do nevoeiro não existem, não é porque elas não são possíveis, é porque elas são impossibilitadas. O feito de Joana d'Arc é um fato que passou para o domínio da história. Mas não nos parece ele uma lenda? Hoje, com mais razão, podemos nos apoderar do inverossímil, pois estamos na época do espiritismo e das sugestões hipnóticas, nas quais fundamentei o meu romance. Não me assusta a crítica sincera dos que, sem prevenções malévolas, pautadas pela justiça, me fizerem enxergar defeitos reais que minha ignorância ou meu descuido não pôde ver. Mas, embora receie a rivalidade imprópria das almas grandes, do verdadeiro talento, não recuarei. De ouvidos cerrados, seguirei desassombrada no dificultoso caminho da literatura pátria. Só nessa carta ao leitor, ela já rasga todas as intenções que forjam a rainha do ignoto. O espaço da mulher, né? É quando ela fala dificultoso caminho da literatura pátria, a crítica que ela faz sobre a presença das mulheres no espaço literário, o que é uma crítica social muito contundente, porque o espaço literário é criação de cultura, é criação de subjetividade, e ela sabe disso. Tá? Então, já nessa carta, ela meio que desfaz, né, a postura humilde, né, enfim, submissa da apresentação protocolar. Né? E aqui nessa carta, ao leitor, não aos críticos, não aos jornalistas, ao leitor, ela abre o jogo e diz para o que veio. Né? E é curioso porque mais lá na frente, durante a leitura, em algum momento ela se refere ao leitor não como ao leitor, mas como a leitora. Né? Ela muda o gênero. Né? Ela fala especificamente das mulheres, dando a entender que gostaria que esse livro fosse, de fato, lido por mulheres. Então, A Rainha do Ignoto é um livro disruptivo, né, que, infelizmente, foi apagado da história da literatura brasileira. Ele só retorna ao interesse do público já nos anos 70, nos anos 80, quando pesquisadores desencavaram, tanto é que não tem nem cópia de primeira edição, né, assim, é tudo muito raro, é tudo muito difícil, né, desencava e vai fazer um estudo sobre, e ainda são estudos escritos por homens, né, pesquisas feitas por homens, que desmerecem muito a obra da Emília Freitas. Né? É só nos anos 2000 que esse livro, de fato, é resgatado por pesquisadoras mulheres que vão começar a dar, de fato, o valor que ele merece. Curiosamente, não são pesquisadoras nordestinas, o que muito me espanta. Né? Muitas das pesquisadoras de Emília Freitas são sudestinas e são sulistas. Né? Então, isso me chama muita atenção. Né? Acho curioso que não haja, por exemplo, no Ceará, algo que remeta, né, a obra dela com mais presença, com mais força, dada a importância que ela tem para a nossa história. Né? Então, é um romance que vai... vocês leram? Eu imagino que vocês tenham lido, né? Eu espero que vocês tenham lido. Ok. Ok, tá. Então, é um romance, né? É uma história, é quase uma fábula, né? Quando a gente pensa na presença do cachorro e do macaco, né? Que é muito interessante, é muito bonitinho, né? Então, é a história desse homem, e a história vai sendo contada da perspectiva dele, né? Desse doutor Edmundo, né? Que é um jovem advogado, que numa cidadezinha aqui, né, no Ceará, vai encontrar a rainha do ignoto, e ele fica fascinado por ela,
né? E parte, então, numa jornada para conhecer os feitos e as maravilhas que a Rainha do Ignoto faz, né? E a Rainha do Ignoto é essa personagem, é uma mulher entrando já na meia-idade, que de fato é fascinante, extremamente inteligente, né? Conhece das artes, das artes, das ciências, né? Da medicina, das línguas e tudo mais. E ela acaba criando um verdadeiro exército de mulheres, né? Que ocupam dentro, nesse exército as mulheres são, existe uma hierarquia e cada uma vai ocupar o seu ofício, né, de acordo com as suas habilidades e capacidades. Então, é uma espécie de comunidade funcional de mulheres e apenas mulheres. Existem homens, né, diferente talvez de outras obras, porque veja, a Rainha do Ignoto, ela traz uma premissa que não que já tinha sido trabalhada, por exemplo, no Cidade das Damas, né? Da filósofa francesa, como é o nome dela? Agora eu esqueci. Cidade das Damas. A Christine de Pizan, né? A Christine de Pizan, ela escreveu Cidade das Damas, acho que, salvo engano, no século XIII, no século XIV, né? E ela cria uma cidade utópica, né? Só de mulheres, onde as mulheres são protegidas, né? Pela justiça, pela verdade, pela honra, etc. E tal. Então, é a primeira utopia, considerada a primeira utopia feminista, né? Vem Emília Freitas, no século XIX, um tanto depois vem uma outra autora, ainda no século XIX, que nós já lemos aqui no Juntas, que é a Charlotte Perkins Gilman, com o seu Terra das Mulheres, que também é uma história, né, sobre mulheres que vivem numa cidade, se organizam, inclusive politicamente, militarmente, etc. e tal, e exclusivamente mulheres. A diferença para essas duas é que na sociedade da Rainha do Ignoto existem homens. Só que esses homens, eles ocupam, não é nem um lugar secundário, eles ocupam um lugar terciário, assim, eles ocupam lugares, assim, que é tipo, então tá aí, vai, faz aí qualquer coisa, né, assim, descasca umas batatas, faz aí qualquer coisa, né. Eles não têm lugar eles não têm uma presença, né, assim, de importância dentro dessa comunidade. Eles estão lá por uma caridade da Rainha do Ignoto, né, que ela resgata esses homens que estão em situações de fragilidade ou de violência e tudo mais, e dá uma coisa para eles fazerem ali, né. Mas a sociedade mesmo, ela funciona com mulheres, entre mulheres. E é muito interessante, né? Assim como a Cristina de Pisano e a Charlotte Perkins Gilman, a Emília Freitas usou a imaginação para pensar como seria, né? Assim, ela usou imaginar como seriam as relações entre mulheres. Mas como é que seria a guerra entre mulheres? Aí tem uma cena muito engraçada, né, que são elas estão disputando para ver quem são as melhores guerreiras, né, e aí elas se empunham as armas e entram em posição de brigar, e quando elas finalmente vão brigar, elas se abraçam, enrolam no chão, e a gargalhada, né, e, enfim, né, e a vencedora né, a vencedora é todo mundo, tá valendo, tá ótimo, né. Isso representaria o que seria uma guerra entre mulheres, né? Assim, existe a possibilidade de brigar, a possibilidade da luta, mas não a vontade, né? Assim, não há necessidade, não há, tá? Então ela pensa em 1899, ela já consegue desenhar, por exemplo, a possibilidade de conceber mulheres médicas, mulheres engenheiras, mulheres pilotando, sei lá, balões, mulheres, não se fala pilotar navio, né? A gente fala comandando navio, enfim, mulheres na contabilidade, mulheres na alquimia, mulheres na farmácia, mulheres nas artes, mulheres cantando, pintando, desenhando e educando as crianças, né, para descobrir ali seus potenciais. Então, na cabeça de Emília Freitas, conceber as paladinas do nevoeiro e a rainha do ignoto é conceber mulheres que podem, mulheres que não são, na imagina, Emília Freitas construiu um cenário onde essas mulheres, elas não são impossibilitadas. Né? E que tem como missão de vida resgatar mulheres que são impossibilitadas. É claro, a Emília Freitas traz um discurso que pode soar, inclusive, um pouco contraditório, né? Ela não dispensa, mas vejamos, é uma mulher do século XIX, ela não dispensa a importância da família nuclear, né? Assim, do papel da mãe, que está acima de qualquer coisa, né? Das relações amorosas, a importância do casamento, o papel da mulher enquanto esposa, ela não abre mão disso, né? Ela não abdica disso, né? Ela, de alguma forma, até reforça.
mas ela reforça dentro de uma perspectiva crítica, né? Ela reforça numa criticidade. Ela fala, tá aqui a mulher, a boa mãe, a boa esposa, mas é a boa mãe, a boa esposa que não aguenta tudo, não. Tá? É a boa mãe e boa esposa é que precisa ser protegida e que pode exercer o seu poder. Né? É a mulher que pode ser orientada para ser emancipada. Né? E não submissa a esse lugar. Né? Que estaria ali por amor e não por uma obrigação, por uma escolha, né? E não por uma obrigação. E dito isso, ela vai fazer severas críticas ao amor romântico. Tá? Ela, inclusive, fala uma coisa que a Toni Morrison vai falar, né, no século XX. A Toni Morrison vai escrever que das grandes desgraças para as mulheres é o amor romântico. É o mito do amor romântico. Né? E a Emília Freitas já diz isso. Ela diz em quase todas as páginas desse livro, ela diz, meu amor, amem, mas olha, preste atenção. Assim, preste atenção, né? Assim, porque amar é muito bom, mas vale a pena morrer por esse cara? Vale a pena você destruir a sua vida por esse cara? Preste atenção se você não vai se arrepender depois. Preste atenção se vale tudo isso, né? Assim, amar é lindo, é maravilhoso. A própria Rainha do Ignoto, a frustração dela é porque ela não pode amar, ela não tem espaço. O luto dela é tão grande, ela perde a família, né? E o luto dela é tão grande que ela não consegue se vincular às outras pessoas, né? Ela não consegue abrir espaço para um amor romântico, ou mesmo para amizades. Não existe espaço para a Rainha do Ignoto, ela é solitária. Tá? E essa solidão, ao fim das contas, mata a Rainha do Ignoto. Tá? Isso e a sabedoria de Emília Freitas, que diz, bom, a Rainha do Ignoto não tem espaço no nosso mundo, ela não pode existir aqui, então ela tem que morrer. Né? Não há espaço para uma Rainha do Ignoto ainda, né? Na nossa realidade, ela não pode existir. Né? Inclusive, esse é o destino de grandes mulheres da literatura, né? A loucura ou a morte, por exemplo. Então, é um livro muito bacana. Eu, particularmente, sou muito fã desse livro. Ele vai falar de intolerância religiosa. O livro vai falar sobre abolicionismo, porque Emília Freitas era abolicionista. Tem fortes traços autobiográficos nesse livro, né? Emília Freitas sofreu grandes perdas durante a vida. A perda do pai, a perda da mãe, né? Depois a morte do esposo, a mudança de lugar, né? Ela passa por grandes processos de luto. É um livro que vai falar sobre. Ela faz grandes críticas às regras sociais da época, a questão do dote, o amor pelo dote, como os homens se casam com dinheiro, né? E o que isso representa para as mulheres, né? Assim, ter que se vender, né? Para ter um marido, porque ter um marido é essencial. A história do não posso ser feliz se eu não tiver um nome de família para carregar, né? Então, ela tece sérias críticas a isso, tece a instituição religiosa, né, com a igreja, quando ela tem, inclusive, um capítulo dizendo que não precisamos de templos, né? Ela tece crítica à instituição do casamento, quando ela diz que os corações que se unem, isso já é casamento, que a bênção na igreja né, assim, a autorização do Estado e da igreja é um pormenor, é um protocolo, mas... Né? Então, ela tem ideias muito avançadas, né? Sobre como a sociedade deveria funcionar, e principalmente sobre o lugar das mulheres na sociedade. Talvez mais um motivo para esse livro ter ficado no esquecimento durante tanto tempo. Né? E vale dizer também que a Emília Freitas tem uma outra característica muito curiosa. Ela foi a primeira grande divulgadora do espiritismo no Brasil, no Ceará, principalmente. Né? Então, ela sai por aí meio que pregando, né, assim, pregando não, mas apresentando, né, Allan Kardec entre Nordeste e Norte, né. E é isso, gente, assim, eu sou muito fã desse livro, eu tenho muitas coisas para falar, mas eu gostaria muito de ouvir vocês, né, assim, como é que foi a experiência de vocês com essa leitura, que eu sei que é um pouco desafiadora, né, não é exatamente o que a gente está acostumado a ler aqui no grupo, né, tanto pela linguagem como pela história, que é meio troncha, né, assim, meio torta, né, meio, né, mas enfim, eu gostaria muito de ouvir vocês, e por favor,
fiquem muito tranquilas, né, com o que vocês têm a dizer, porque não existe leitura certa ou leitura errada, não existe necessidade de gostar do livro, tá? Então, por favor, fiquem à vontade, eu gostaria realmente de saber o que é que se passa aí, na cabecinha de vocês. Fala, Vanessa. Eu vou. É, eu, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Aliás, minto. Eu tinha ouvido falar dele num burbunho distante, uma coisa assim, um burburinho distante, do tipo assim, tão removido, e nossa, é, eu senti uma tristeza profunda de não ter conhecido esse livro antes. Te E entendo. me fiquei pensando assim, quantos outros que eu não conheço, quantas outras autoras. E eu não falo só no sentido de livros, assim, né, que temos acesso. Quantas mulheres não conseguiram escrever, né? Quantas autoras não conseguiram chegar, né? Nem onde Emília chegou. Então, assim, nossa, me deu uma tristeza muito profunda esse livro. Me deu uma tristeza, assim, gigantesca nesse sentido. Realmente, eu estava rindo. Ele é uma leitura. Ele não foi uma leitura fácil, porque teve partes dele que eu falei assim, gente do céu. E a linguagem dele também, eu ficava perdida, tinha hora. Eu falei assim, peraí, o que tá falando mesmo? Porque você falou que você ainda tem aquele reconhecimento, né? Você estava falando no começo nossa, eu lembro da minha bisavó, eu tô assim, gente, cadê do Goiás aqui? Cadê os uai? Não tô entendendo nada. Não Eu vai estar preciso de um tendo. dicionário, eu preciso de um dicionário. Mas eu achei, me propus para mim mesma, falar, gente, eu quero aprender. E eu tomei esse livro como um presente. Eu achei muito bonito quando ela escreve sobre ser um diamante, aquela coisa de um carvão que vira um diamante, né? Assim, não tá lapidado. E realmente essa é a sensação, mas também dá uma sensação que eu tenho um tesouro na mão, que eu fui muito sortuda de ter conseguido chegar nesse tesouro. Eu gostei muito, muito desse livro. Eu ainda tô tentando, assim, eu confesso que eu queria que ela não tivesse morrido, esse final me pegou, não desprevenida, porque eu sabia que ele estava chegando, assim, dava para ver as entrelinhas, mas o Edmundo que podia ter ido, né, mas tudo bem, foi ela. Mas essa é a realidade, né, a realidade de onde ele existe. Ele me lembrou muito o mito de Pandora, este livro. Eu não sei se você, sim, não sei se vocês já leram sobre o mito de Pandora, mas o mito de Pandora, eu descobri isso até esse ano. Eu estava lendo sobre mitos gregos, da mitologia, e ele é um mito que ele baseia no nascimento do feminino, que para mim é o que norteia esse livro inteirinho, até de como a rainha de Gnoto é retratada. Porque Pandora foi dada aos homens como um presente, né? Só que ela foi um presente porque era uma coisa que a humanidade precisava de uma figura feminina que trouxesse ternura, que trouxesse amor, que trouxesse coisas que só tinha homem. Só que Zeus estava muito bravo com o que estava acontecendo na humanidade, então ele trouxe Pandora com um pequeno porém. A tal da caixa, que não é uma caixa, na realidade é uma boceta, é que chama, que vem do francês, uma pequena bolsa, não é buceta, é bolseta. Então, é uma pequena bolsa que não poderia ser jamais aberta, né? Enquanto essa bolsa não fosse aberta, todo mundo teria todas digamos, qualidades positivas de Pandora. Seria a qualidade positiva do feminino, que nutre, né? Aquela coisa do cuidado, do amor, da disposição, do sacrifício, até que não se resiste, né, e acaba sendo aberto, e aí vem todos os males do universo, da humanidade, podem ser trazidos de volta a essa bolsa de Pandora, ou seja, a mulher que trouxe, né? Então, assim, a ideia que vem deste mito é justamente que, para enganar o homem, a mulher se disfarça de tudo isso, mas na realidade ela pode ser tanto uma santa quanto o diabo, né? Tanto quanto uma fada, quanto com um demônio, e é muito ela, né? A Funessa é desse jeito, né? O tempo inteiro no livro,
para mim vem essa coisa ela é uma rainha, ela é uma deusa, ela é chamada de Diana, ela é chamada de, mas ao mesmo tempo ela é exorcizada de tudo quanto é jeito, né? E até ele, quando fica encantado por ela, quando se depara com a realidade do que ela é, perde interesse, né? O mito, para mim, então, é aquela coisa que acho que tantas mulheres podem, eu vou falar de mim, é, como eu já vivi isso na pele, né? Essa sensação de idealização, né? De que eu tenho que servir a um certo ideal e que quando esse ideal não é encontrado, eu sou rechaçada, né? Eu sou louca, eu sou vadia, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu já vivi isso muito em vários relacionamentos da minha vida com homens. E então me tocou muito profundamente, e a coragem dessa mulher de escrever esse livro, quando ela escreveu esse livro. Então, assim, obrigada pelo presente de final de ano. Isso aqui foi presente de Natal, viu, Nara? Foi assim, ó, joia rara. Pix, eu queria deixar aqui um final de ano assim, arredondado, com um laço vermelho bonito. É isso mesmo. É muito interessante estar dizendo, sabe, Vanessa? Porque a leitura, uma das leituras que a gente tem no mito de Pandora é que, na verdade, ela foi um castigo. Uhum, Né? Ela é um castigo dos deuses, uhum, porque os deuses estavam insatisfeitos com a humanidade. Então, vai lá, uhum. Pandora, é que nem a Smurfette, tipo os Smurfs. Né? Assim, não sei se vocês sabem, mas reza a lenda que o Gargamel fez a Smurfette, plantou a Smurfette nos Smurfs para plantar o terror, né? Então, é como Lilith, né? Então, assim, tem essa. É claro que essa é uma narrativa colonizada, né? É uma narrativa de um discurso patriarcal. A origem de Pandora, a origem da Smurfette, né? A origem de Lilith, a origem das mulheres que são as primeiras, né? Eva, né? Mas tem uma, inclusive isso vai estar no workshop que eu vou dar amanhã, assim, é muito interessante a gente pensar nas contranarrativas, né? Como é que seria essa história a partir, se esse livro fosse escrito pelo ponto de vista da Funesta, né, da Rainha do Ignoto, né, como essa história seria contada? Né, porque a gente está vendo aqui em grande parte, não todo, né, mas em grande parte a gente vê pela perspectiva do Edmundo, né? Uma parte não, parece que o Edmundo sai de cena e a gente realmente tem um narrador onisciente, né? Mas em outra parte, grande parte, metade do livro, não, metade do livro é o Edmundo, né? E sobre isso que você traz, sobre esse lance da máscara, é muito interessante. Eu acho isso muito vanguardista, cara, porque inclusive ela faz um discurso sobre isso, né? De que ela não pode se apresentar como ela mesma, porque ela tem que se moldar o tempo todo às necessidades, né? Ela tem que atender. E não tem nada que seja mais o destino da mulher do que isso. Né? Inclusive, tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, que é a recomendação, na verdade, da Bell Hooks, eu estou repassando. Cadê? Que chama O Jogo da Dissimulação. Cadê meu livro? Não sei onde ele está. Hoje eu estou ruim para achar as coisas. Mas o nome do livro é O Jogo da Dissimulação. Google o nome da autora, porque eu não estou lembrando. Né? Mas é bem interessante. Ela vai falar sobre isso, né? Sobre como nós somos, desde muito tempo, meio que ensinadas, modeladas para essa eterna flexibilidade, né? Essa eterna maleabilidade, essa eterna dissimulação para estarmos protegidas no mundo. Né? E muitas vezes não só para estarmos protegidas, mas para poder estar no mundo atuando. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho ela me dá permissão para falar sobre isso, tá? Eu tenho uma cliente que é médica e ela vive falando, ela é médica cirurgiã, né? E de uma especialidade que é tipo assim, 99,9% são homens, né? E ela fala muito sobre isso, né? Sobre como ela tem que se travestir, né? Ela tem que incorporar um personagem no ambiente de trabalho para que ela tenha algum respeito, para que ela tenha alguma autoridade, né? Então, aquilo ali é uma persona inventada de forma consciente para ela poder existir, mas ela não é aquilo, né? Então, quantas vezes a gente não tem que... Eu lembro muito
da Clarice Lispector falando para a Lígia Fagundes Telles, bem novinha, né? Dando conselhos, assim, não sorria demais. Né? Porque, principalmente se referindo a quando ela for conversar com os jornalistas, né? Assim, não sorria demais. Isso é uma dissimulação. Isso é uma máscara. Tá? Então, muito da autenticidade, da nossa autenticidade, de fato, é corroída, né, por um ambiente hostil. Quer mais? Fala, Rosita. Seu microfone, o melô desde 2020. Seu microfone está desligado. Tá, liguei. Tá. Depois eu passo a palavra para a Elaine, que a Elaine tá... Depois o microfone. Nara, para mim também foi assim um presente esse livro. Porque, como a Vanessa, né, eu que já fui livreira, trabalhei com livros e não conhecia essa mulher incrível e assim, e reforçou em mim aquela sensação que eu tenho de que assim, eu já li tanto e eu não li nada. Eu amo, é a antibiblioteca do Humberto Eco. Pois é. Eu queria ter muitos anos de vida pela frente para eu ler tudo ainda e reler coisas que eu gostei e que eu não vou ter tempo. Tanto que, assim, nas minhas estantes ali, eu fiz um apanhado e estou com 2 caixas ali para fazer doação, porque eu já desisti, não vai dar tempo de eu ler, sabe? Não vou ter tempo de ler esses livros mais, eu quero... E assim, estou vendo que eu ainda tenho muita coisa para conhecer. E essa foi assim uma surpresa incrível mesmo, um presentaço seu para nós. Essa mulher que mexe com a gente de uma forma. Tem horas que eu assim, achei ela muito incrível, teve horas que eu fiquei com raiva dela, sabe? Assim, ela deu importância a salvar algumas pessoas ali de uma forma que, sabe, eu já acabaria logo com aquele cara, eu ia lá querer aquele cara de volta na vida de outra pessoa. Exatamente, Rosa. Não é? Compreendo. Ela fez coisas assim, de um modo, mas aí colocando isso lá no século XIX, né, que ela viveu, assim, toda o que ela tinha de pensar à frente do tempo, mas, ao mesmo tempo, não sei se talvez até para atender mesmo, como você falou, Nara, a narrativa daquela época, porque se ela tivesse também feito um livro de colocar a Rainha do Ignoto assim, uma revolucionária total, né? Não teria Basta lembrar dado. do que aconteceu com Flaubert, com Madame Bovary, né? E é porque era um homem. Pois é, então. Então, assim, ela foi esperta nisso. Também não gostei daquele doutor Edmundo, achei ele fraco desde o início. Fraquíssimo. Aí esse finalzinho tosco dele, de repente, depois de 3 anos, lembrar da menina e querer voltar para lá para casar com ela, que coisa. Isso foi tosco demais. E dela ainda está pensando nele, isso daí me revoltou, sabe? Eu não gosto dessa narrativa, não. Mas, assim, no geral, ele me despertou um sentimento assim de incredulidade de uma mulher daquela época pensar e escrever desse jeito. Ela era uma mulher mesmo incrível, sabe? Eu acho que poucas mulheres ainda hoje fariam o que ela fez, né?
Mas, assim, foi incrível. A leitura tem hora que realmente foi pesada. Eu gosto desses maneirismos de interior, o meu interior era o interior do Rio, misturado com Minas, né? Mas eu reconheço essa fala e eu gosto disso. Eu lembro da minha avó também, da minha bisavó, falando e sendo bruta daquele jeito, sabe? Eu reconheci essas coisas. A leitura fantástica, fantástica. E a edição desse livro, ela está belíssima. Quando a Rafaela me trouxe o livro, eu já comecei, ela falou, mãe, trouxe para você cheirar, que eu adoro cheirar livro. Eu também adoro. Obrigada, Deus, que eu não tenho rinite. Eu tenho, mas de livro eu não tenho. Você acredita? Eu amo o cheiro de livro. Amo. Eu adoro livros assim, sabe, que são nessas cores diferentes, com essa encadernação diferente. Eu já curti antes de abrir. E aí fiquei naquelas primeiras páginas assim, curtindo todo aquele detalhe. E também achei incrível isso que você falou. As mulheres cearenses são pesquisadoras tão especiais e como que não se atentaram para esse livro, né? Também achei isso incrível. E assim, se atentaram não com força. Pois é, já recomendei num outro grupo, dei uma palhinha, sabe, de que é uma mulher abolicionista, revolucionária, feminista. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, viu, Nara? Obrigada por esse presente incrível. Antes de passar a palavra para a Elaine, eu vou só fazer algumas considerações em cima do que vocês sabem, né? Que eu gosto, eu preciso, né, senão eu morro entalada. Então, vou fazer algumas considerações, né? Em cima do que você trouxe, Rosa, que para compartilhar. Dá raiva mesmo, né? Dá muita raiva, eu tive muita raiva. Me lembra também um tanto o final da Charlotte Perkins Gilman, né, da Terra das Mulheres, que tem um dos homens também, que também é um parvo, assim, uma bobalhada, assim, é que nem esse Edmundo aí, que se acha muito, né, que aí de repente vira um esquerdomacho, assim, uma coisa meio, ai, quem é mais feminista do que eu, né, e ganha um lugar ali, né, enfim, que não merece. Para mim, é um final muito parecido com o do Terra das Mulheres nesse sentido. Mas aí eu lembrei de uma frase da Helena Ferrante, que ela diz assim: com quem eu aprendi a escrever, se não com os clássicos escritos por homens? Né? Então a gente tem que lembrar que as referências, principalmente daquela época, né, de quem Emília Freitas lia? Com quem ela aprendeu a escrever? Quais eram as referências, o acervo dela? Ela já foi super disruptiva, mas ela vai ter que partir de algum lugar. Ela aprendeu lendo livros escritos por homens. Então, é difícil abandonar esse lugar, né? É difícil abandonar as referências de forma completa. Então, para ela, talvez fosse, além dos desafios sociais que se representaria, por exemplo, abandona o casamento, a mulher largou o casamento, a mulher, né, assim, sem uma justificativa, tipo morte, né? Isso seria uma contravenção imensa, né? Eu brinquei com o Flaubert, construiu uma personagem que trai o marido e foi para a justiça, né? Assim, foi para um julgamento, né? Imagina Emília Freitas, mulher, né? Dizendo que é tudo bem as mulheres saírem, não, deixa esse homem aí, vamos. Você sabe uma coisa que eu esqueci de falar, mas que ainda está em tempo? Eu adorei ela ter colocado o doutor Edmundo travestido de Odete e Odete. Literalmente, você tem que estar no lugar de uma mulher para poder entender o que acontece com as mulheres. Né? Não existe uma outra forma. Isso eu gostei muito dessa ironia. Mas veja que ele tem uma repulsa, né? Ele dá um chiliquinho. Assim, como assim, Pro? Você quer que eu me vista de mulher? Porque se for para me vestir de mulher, você nem venha com isso, não. Ele dá um chiliquinho. Aí o próprio diz, não, macha, é uma roupa de templária, é unissex.
né? Os templários usavam vestido. Vai lá, bota aí um negócio de templário. Aí ele, tá. Então tá, assim, templário. Né? Mas roupa de mulher ele não quer botar. Né? Então, isso não está ali de graça. Né? Isso está ali na construção do personagem. De quem é? Ela reforça as falhas desse homem. Né? Os preconceitos desse homem. Ela reforça todo o tempo. Então, ele tem um discurso todo, não, as mulheres, o direito das mulheres, não sei das quantas, não sei das quantas, mas não quer se vestir de mulher. Pois é. Né? É humilhante usar uma roupa de mulher. Ah? Então, ela é muito sagaz, a Emília Freitas. Muito, muito, muito sagaz. Ela é muito sagaz. Fala, Elai. Bem-vinda. Oi, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradecer a Nara, Boa noite. o acordo aí conosco, e especialmente, que eu acredito, esse mês para você ficou um pouco dodói. Obrigada, Não é fácil, não. Obrigada por levar esse grupo, né, esse projeto. Muito, muito bacana. Eu não li o livro todo, mas a leitura já é isso que a Rosa estava falando, né? Você se prender ali e aquela curiosidade de desvendar aqueles personagens, saber quem é a Funesta, né? Ali aquela curiosidade do início. E não tendo lido todo, eu acho que é o livro que eu mais usei dicionário. Ainda bem que eu fiz a leitura pelo Kindle. É engraçado porque, não sendo nordestina, mas sendo filha de nordestino, então, desde o início, tem várias palavras próprias do interior que eu, né, e morando aqui há muitos anos, né, essa coisa do interior, mas são diversas e diversas palavras que precisei recorrer ao dicionário para saber do que isso é muito particular. Eu fiquei pensando, será que alguém bem do interior entenderia mais, né? Tinha que ser alguém bem velho, que algumas das palavras aqui são bem, tipo assim, carneiro, para se referir a túmulo. Isso aí. É muito interessante. E bem marcante a escrita da Emília, né? Você vê logo um diferencial. Eu lembrei, não sei porquê, a Eurídice Guzmão. Não sei porquê. A vida invisível da Eurídice Guzmão. Você sabe por que eu lembrei da Eurídice, assim? Por quê? Não sei, tu sabe, não? Não sei, é porque eu fiquei... Me veio logo a Eurídice, não sei se é porque eu gostei tanto também daquela leitura da Eurídice. Pode ser, mas sabe que, agora que você falou, uma coisa que eu penso, ela era uma mulher de muitos talentos, né? Ela era uma mulher impossibilitada. Né? Assim, acho que a personagem seria um protótipo de rainha do ignoto. Ela tem tantos talentos, ela tem tantos conhecimentos, ela faz tanta coisa e com tanta perfeição, né? Mas ela é alienada disso, né? Ela não se tem noção do próprio valor, da própria capacidade. Aquele é um livro que eu imagino que, como esse, você quer ofertar para várias pessoas, né? Quer que outros leiam. Muito, muito interessante. Enfim, uma coisa que me chamou a atenção no capítulo 8, no capítulo 8º, né? Que tem as filhas de Dona Matilde ou os defeitos de educação. Né? Aquele comportamento, aquela situação, aquilo que não sei se existe hoje, assim, né? Lá no interior, mas próprio assim do interior, existe na capital também. De desfazer, né? Aquela coisa de desfazer, olhar o detalhe da fazenda, que creme não combina com verde, não sei das quantas, né? Com a fazenda verde. Até no início fazenda, fazenda, pedaço de tecido. Não, mas faz um pedaço de tecido. Aí, fazenda é um pedaço de tecido. Pedaço de tecido, que há um tempo atrás até se presenteava com fazenda. Vocês lembram disso? Né? De fazenda. E, enfim, e a falta de educação, mas muito delas, naquele sentido. Mas tem um pedacinho que eu queria ler que fala dessa parte. As mulheres entravam para a igreja e esperavam sentadas no ladrilho a vinda do senhor vigário. Os homens ficavam no adro, né?
conversar em política, em questões de terras e em gado sumido. Tratando desses assuntos, alguns se inclinavam para riscar com o dedo a areia do patamar a forma de ferrete do animal, né? Acho que a marca, né? A marca deles, né? E isso que até essa forma eles ficavam por último, né? Elas entravam ali com aquela coisa em silêncio, depois tinha todo aquele negócio. Na minha adolescência, eu sou cristã evangélica e eu sempre fui muito simpatizante de uma igreja pentecostal. Só que aquela igreja que eu era muito simpatizante sentava-se mulher, olha, na minha adolescência, tem tempo, mas também não é tanto assim. Se sentavam mulheres de um lado, homens do outro. E não, naquela época não se usava calça, né, nessa igreja. Em outras até usava, mas naquela não se usava. Essa diferença, né? Eu falo que eu não sou a super feminista, mas que jamais aceitei o machismo, acho desde sempre, assim, desde criança. Porque eu indagava, né? Mas o que muda isso, né? Por que isso, né? Você vem da rua com a pessoa, quando chega aqui você tem que sentar separado dela? Que sentido que existe nisso? Esse arraigado, né? Nesse costume, nessas questões, é que faz com que seja tão difícil ainda hoje para a gente desarraigar mentalmente, né? Às vezes você pensa que tem a mente voltada para o feminino, para o feminismo, para essa evolução, mas ainda está muito arraigada lá atrás, porque é tudo muito ainda, muitas crenças ainda, né, a serem trabalhadas. Vocês viram aqui, mãe de menino, né? Mãe de menino. E é uma responsabilidade enorme ser mãe de menino, eu acho, né? Porque e trabalhando aqui essa geração, né? Eu acho muito assim na questão dos princípios, né? Do respeito. Talvez isso faça a diferença, do que também querer incutir, né? Forçadamente, talvez eu penso isso, forçadamente nessa criança masculina, né? Forçadamente um respeito, uma elevação das mulheres, ou ir mostrando aqui uma questão de princípios para ele, né? Porque princípios é para todos, o respeito é para todos. É uma missão mais pesada, eu acho, ser mãe de menino. É desafiador. E tem colegas nossas que não estão aqui hoje, deixa aqui a minha indignação, elas vão assistir isso depois, deixa aqui, né? Que tem filhos mais ou menos da idade do seu, tá vendo? Um pouco mais novo, um pouco mais velho, né? Tem a Raquel, né? Tem a Dina também. E elas sempre falam sobre isso, sabe? Sobre o desafio de criar meninos, né? Na contemporaneidade, né? Sim. E aí você fala uma coisa que eu acho muito interessante, que eu só vou reforçar porque eu achei muito bacana, né? Sim. Sobre os princípios de fato, não se precisa forçar as crianças, né, os meninos ou meninas, a respeitar ninguém. Forçar nada funciona, né? Uhum. Mas talvez seja não fazer o contrário, né? Não forçar os meninos a acreditarem que eles são superiores. Né? Porque é o que a pedagogia patriarcal, né, assim, misógina, prega, né? Quando a gente diz, um exemplo clássico, né? Vai chorar, tá igual a fulaninha. Né, assim, mariquinha, então você está diminuindo um para enaltecer outro. Então, essas coisas, né, esses discursos, essas manipulações que fazem parte da pedagogia contemporânea, né, de consciência de gênero, elas não precisam existir, porque isso é forçar a barra. Né? Isso é forçar. Né? Então, eu acho que acho que isso você fala é muito verdadeiro, né? Se a gente criasse as nossas crianças para o respeito, independente, né, para o respeito, para a educação, né? Você me lembrou uma coisa também com essa sua fala. Meu pai casou 2 vezes e do segundo casamento eu sou a filha mais velha. Sei que ele queria um menino. Isso não me doía, saber que ele queria um menino. Mas você falou e veio a memória, não tinha vindo ainda. Mas eu me fazia do menino, né? Me portava como um menino. Era o espírito aventureiro do menino, a questão de querer sair, querer estar no trabalho daquele pai. Tinha muito isso do travestido do menino, porque eu deveria ser o menino mais velho, né? Então foi a menina a mais velha. Tem muito isso.
O olhar do E pai, é né? instintivo, né? Parece que a gente, sei lá na infância, se eu olho hoje adulta, e eu penso que não me doía, assim, pensando, não me doía muito o fato de saber, porque era sabido, que ele queria um menino. Não me doía, mas, por outro lado, pensando nessa minha infância, eu me fazia ser o menino no comportamento, né? Talvez sem saber, inconscientemente, né? Querendo ocupar o posto daquele que deveria ser, né? Para chamar mais atenção, principalmente desse pai, né? É isso aí. Né? Buscando o olhar desse pai, essas orientações, né? Assim, por que é tão valioso ser um menino? Né? Por que é tão valioso ter um filho um homem? Né? Então, esse recorte que a gente faz socialmente, né, culturalmente, ele incide de formas muito danosas na nossa subjetividade, na maneira como a gente se constitui como sujeito no mundo. Né? E eu acho que é importante a gente ir cortando isso pela raiz, né, da educação das crianças, né? E parar de fazer essa besteira, assim, de reformular as nossas próprias questões, as nossas feridas, né? Porque a gente deixa de ferir os mais novos, né? Os mais jovens. É isso. Só uma perguntinha para vocês que leram até o final. Me falem sobre Dona Matilde. Ela vai até o final? Respondam. Por favor, me falem sobre ela. Como assim ela vai até o final? Agora eu tô pensando que eu não entendi. Não, eu tô tentando entender. Você quer saber se ela morre, é isso? O personagem vai até o final? A Dona Matilde? Não, ela some. As filhas casam, né? Oi. Como é, Nara? As filhas casam, não é a mãe das meninas? Isso, é a mãe da Henrietta e da Alice. E da qualquer outra. Ela desaparece. Eu tava comendo docinho. Tu tava comendo o quê, rapaz? Docinho. Ah, eu quero. Mas acabou. Não. Não aceito. Não então você veio me esfregar na cara que você comeu e acabou, entendi. Fala para ela se você gosta de ler um livrinho. Você gosta? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Pelo menos isso. Até de boi? Não, agora não. Depois a gente mandou a foto para ela. Por favor. Pode mostrar. Bola. Esse aqui. Querem? Por favor. Filho, só um pouquinho. Nara, fala aí que eu vou cortar o microfone. Mulher, isso faz parte. Tchau! Então, a dona você pode respondendo, né? Dona Matilde some, depois que as meninas casam e tal, que o Edmundo vai-se embora, ela some. E não faz falta na narrativa, né? As filhas dela me lembraram as filhas, as irmãs da Cinderela, né? As minhas irmãs da Cinderela. Eu ia falar isso agora. Né? Tem toda uma vibe. E sobre esse lance que a Elaine falou do falar dos outros, né? Se isso já tinha ficado para trás, assim, minha filha, você não saiu de um casamento com a minha família, você não sabe o que é um casamento, um batizado, uns 15 anos, porque o dia seguinte é só para falar mal do povo, dos vestidos, do fulano que engordou, como é que fulano se divorciou, é só para mangar do povo. Então, não, esse costume não foi erradicado. Mas eu penso que isso é muito do interior, porque nada acontece. Assim, em termos de novidade, entendeu? Então você tem que criar. Pensa, a fofoca nada mais é do que uma história que vai sendo inventada e reinventada e reinventada, porque é para dar conta do real do dia a dia. E como não tem muita coisa, por exemplo, eu lembro no começo do livro, fala que o Edmundo já estava lá, acho que há uma semana, não sei quantos dias, e o povo ainda estava assim, ele era, né, causou o maior burburinho na cidade, aí contaram da professora, que quando a professora mudou, chegaram a entrar na casa dela, porque queriam ver ela colocando vestido. Ver ela se trocando. É um espetáculo, tipo assim, você tá aqui pro meu entretenimento. E eu vejo que essa coisa de falar mal dos outros, né, é ver este outro muito como um espetáculo. Você tá aqui pro meu entretenimento, né?
Mas eu achei que você tinha perguntado se a dona Matilde morria, porque esse era meu desejo o livro Pois inteiro. é, eu dei uma bugada porque eu pensei nisso também. Porque ou mulher Era insuportável. saber se ela permeia até o final, porque ela é um personagem interessante. Ela some. Ela, tipo, ela não. Depois que as filhas dela tomam rumo assim, você não. Porque o foco vai muito agora pra ilha, que não é, né? Pra ilha, que não é a ilha, que é o lá da. É a gruta que fala? Onde que é a entrada lá do nevoeiro, gente? Agora eu esqueci. Ela vai, parte dali, né, do Jaguaribe, aí tem a ilha do Isso. Nevoeiro, e depois ela vai para Belém, ela vai para Manaus, Recife, Rio de Isso. Aí o Janeiro, né, ela foco sai. fica mais. Aí o foco meio que sai dali do povoado, digamos assim, né? O foco fica mais na irmandade, né? Ela, na verdade, ela Irmandade desenvolve delas. o texto, ela dá um desenrolar para o texto que eu considero muito puritano, que também é super compreensível, né, para uma mulher que está escrevendo em 1899, né, publicando em 1899. Que é assim, se você perceber, os personagens ruins, ou eles são convertidos, ou eles desaparecem. Né? Eles desaparecem da trama. Né? Então, vai chegando o final do livro, ou os vilões, eles são convertidos em pessoas boas, né? Ou eles desaparecem da narrativa. A gente não sabe o que fim deu. Eu achei interessante quando quando eles saíram todos lá para libertar aqueles escravos, e que elas estavam indo armadas. E todas ficaram surpresas, né, de estarem armadas. E a rainha do Ignoto disse: mas nós vamos fazer tudo para não usarmos as armas. Mas é só uma prevenção. Então, assim, nessa hora também eu fiquei pensando, Nara, como você, o que seria do mundo governado pelas mulheres, né? Porque não haveria guerra, nós não gostamos dessa coisa sangrenta. Nós gostamos da discussão, da mudança, A gente não de precisa medir fazer as pau, coisas. Rosa. A gente não tem que ficar medindo pau, entendeu? Não precisa Pois de quem que é maior, entendeu? Não tem essa necessidade, sabe? é Né? Não verdade. tem. Sim, os homens Verdade. não têm rivalidade feminina. Então, assim, tem uma pergunta que eu acho maravilhosa, que é muito antiga, mas está rolando uma trend aí na internet. A internet, de vez em quando, tem umas coisas muito valiosas, né? Que é uma mulher perguntando para os homens, uma entrevistadora, quais eram... Os homens existiam para defender as mulheres de quê? Né? E aí eles vão respondendo, né? Da violência, dos estupros, né? Do não sei das quantas, dos cabas ruins, dos maridos. Aí vai. Aí ela pergunta assim: se os homens não existissem, né? Do que as mulheres precisariam ser defendidas? Defendidas. Né? E eles ficam, tipo, bugados, assim. Né? É capaz de nem entender a questão. Né? Ele dá um tilt na cabeça deles, eles ficam completamente, tipo, sabe? A Nazaré, assim, com aqueles, né? Totalmente, né? E essa é uma pergunta muito valiosa. Então, com essas cenas de guerra que falam, né? As mulheres, elas são capazes de se proteger, mas a violência, ela é, digamos assim, apenas na necessidade. Tem uma cena muito similar a essa no Terra das Mulheres, mas Terra das Mulheres foi escrito posteriormente, né? De 1905 ou 1915, uma coisa assim, em que quando os homens chegam na Terra das Mulheres, existe um exército, mas esse exército é de mulheres grandes, mulheres fortes, e elas não estão armadas, elas têm no máximo, sei lá, um pau, assim, né? Alguma coisa, mas elas não carregam armas, mas elas conseguem conter aqueles homens, e eles ficam indignados, porque eles não... E assim, elas usam de força apenas dentro do que é realmente necessário para contê-los, né? Tem um que puxa uma arma, né? Porque homem, né, tem que puxar a arma. Tem um que puxa uma arma, né? E elas conseguem conter esse homem usando a violência necessária apenas para, né, não ter um desastre. Tá? Muito diferente da PM de São Paulo, por exemplo, que sai jogando pessoas de ponte, espancando senhoras idosas e etc., dando tiros de aviso, 17 tiros de aviso pelas costas, né, das pessoas. Mas, enfim, isso é um paralelo.
Né? Então, assim, a violência é uma prerrogativa dos homens. Mas as mulheres cometem violência. Nós não podemos falar da violência das mulheres, porque elas estão imersas num esquema de violência do patriarcado. Então, as mulheres, nós adoecemos no tecido, nesse tecido cultural. Então, é impossível fazer uma avaliação sem estar nesse contexto, né? Mas, na utopia, a gente consegue. E na utopia, na imaginação das mulheres, as mulheres não precisam da violência. Incrível. Agora, não sei se vocês perceberam, tem um lance muito que me causa também um certo incômodo, mas eu volto a dizer, me causa incômodo como uma leitora de 2024, né? Como não se consegue, por mais disruptiva que seja, né, por mais vanguardista, não se consegue romper com os grilhões da época, né? Então, por exemplo, o desenho que a Emília Freitas faz das pessoas negras é tipo a cabana do pai Tomás, né? Assim, o negro ingênuo, né? O trabalhador feito burro, que é ingênuo, que é bom, que é puro, né? E que precisa ser salvo pela figura branca. Então tem um lance de um white savior aí, né? De um salvador branco aqui, que é isso que a Rainha do Ignoto né? E quando ela descreve as suas paladinas, em nenhum momento ela descreve, ela não descreve também como não, né? Mas as personagens são personagens de pele clara. Né? Quando tem uma personagem de pele mais escura, como por exemplo a moça do roçado lá, que eu esqueci o nome, né? Eu esqueci o nome, ela aparece no São João, enfim, que é a menina que faz as brincadeiras, né? Que acaba casando com o paquera da Carlotinha, o João do Poço. Maria Rita? É Maria Rita o nome dela? Não, acho que não é Maria Rita, não. Mas, enfim. Marinalva, eu acho. Não, meu povo. Marinalva. Não vou lembrar. A meninazinha lá. Né, assim, quando a personagem é uma personagem de pele mais escura, uma camponesa, como ela chama, né? São sempre pessoas ingênuas e meio burras. Né? As pessoas refinadas e tal, então ela fala com amorosidade, ela tem esse lance da liberdade, das pessoas escravizadas e tudo mais, mas ainda dessa perspectiva, né? Assim, da cabana do pai Tomás, né? Assim, Ana existe... Rosa. Ana Rosa, pronto, aí, Rosa. Ana Rosa. Devia ter lembrado, como é que eu vou esquecer um negócio desse, né? Então, ela cai nisso, né? Mas é difícil não cair, eu super compreendo. Né? Mas é algo na leitura que me incomoda, né? Esse lugar, né? Como é difícil para ela mesma também romper com os moldes das relações amorosas, do amor romântico, né? Também é um outro grilhão que ela não consegue se libertar completamente, mas também está dentro do esperado. Estou apenas compartilhando um incômodo pessoal, né? A partir da minha perspectiva. E isso é interessante, né? Porque eu acho que pelo contraste, a literatura também apresenta para a gente as mudanças, né, sociais, né? Justamente esse incômodo, ele fala de um olhar construído ao longo do tempo, né? E, através das leituras, tantas, inclusive partindo de mulheres corajosas como Emília Freitas, né? Fala, Vanessa, tu queria falar? Levantou a mão ou foi só acidente? Não, levantei. Nossa, eu ia falar disso exatamente agora, na área do meu desconforto em ler partes deste livro. Eu ia falar tanto dessa parte do Salvador Branco também, que ficou para mim, lembrei da Zanello também muito, do Amor de Prateleira, muito dessa questão, a morte da Virgínia, a Elaine falou que você leu, então você deve ter lido A Morte da Virgínia, porque está no começo. A morte dela mexeu muito comigo, numa questão mais simbólica, da mulher que literalmente definhou porque perdeu um homem. Claro que no livro é tuberculose que ela morre, se não me engano, é tuberculose que mata ela. Mas, assim, foi o coração partido, né? Foi a impossibilidade de ser escolhida e de viver numa época e num contexto que não havia outras possibilidades para ela, né? Ser escolhida, ir para um casamento, né? Ter filhos, tanto é que o livro inteiro volta e mexe, volta para essa coisa do casamento, né? Da família. A gente estava falando sobre isso, né? Não consegue. Todas as brincadeiras, está falando de São João, todas as brincadeiras é quando que a mulher vai casar.
Todas. Eu tava para jogar esse livro pela janela. Assim, gente, não é possível isso. Todas as brincadeiras, né? Vira e Mas mexe isso aquela coisa. tinha mesmo. Claro, não, tem até hoje, né? Eu sou a minha família é interiorana de Goiás, né? De uma cidade chamada de Piracanjuba e tal. A gente tem festa de São João em Piracanjuba até hoje, que dá 60 pessoas, e tem várias coisas que ainda são assim, que são tradição, né? Então, A mas bacia, a bananeira, Com certeza. O pau do tem, santo, minha filha. A faca. nossa, até hoje, a brincadeira, inclusive, dessa gente, de nunca tapar tinha os me olhos e tocado escolher para um isso. objeto, eu lembro de brincar dela como criança. Minha avó fazia essa brincadeira com a gente na época de São João, tinha essa brincadeira. Então era uma coisa assim, o tanto que quando a Virgínia morre, né? Na realidade, ela passa. Acho que a parte que mais me pega, além do morrer, é quando ela se liberta, mas sem se libertar, que a libertação dela é a loucura, que ela começa a ir para os bailes e se soltar, e tipo, vou viver o que não pude viver, mas de uma forma tão desenfreada, me lembrou os sapatinhos vermelhos da, Uhum. da. Ai, meu Deus. Clarissa Pinkola Estes. Obrigado. Eu ia falar Mulheres que Correm com os Lobos, é o livro, né? Porque lá tem um conto, né? Então, assim, dessa coisa de até para tentar se desfazer daquilo, foi se dando mais nó, né? Ela não conseguiu se desfazer do jeito que conseguia. Mas, assim, acho que para mim esse foi o maior incômodo que ficou, até com a Rainha de Ignoto, né? Que não conseguia, de tantas formas, superar este lugar de coração partido, né? De ser escolhida, de ser vista por este outro, né? De ter um homem, no caso, né? Ali chama de amor, mas o amor muito idealizado, é aquela coisa de eu só existo com esse outro, eu só tenho valor com esse outro, o mundo só tem um colorido, isso e aquilo, e como e eu vou deixar um parênteses aqui. Quando o Edmundo começa a falar, a pensar assim, não, mas pode ter outras mulheres, é no comecinho ali. E aí ele começa a pensar nas meninas de 16 anos. Lembra? Ele mandou a carta para ela, está no comecinho, ele mandou a carta para ela, e aí ela demora a responder ele, né? E ele começa a pensar, não, mas existem outras possibilidades. Gente, as outras possibilidades são as meninas de 16 anos. Mas, Mas a amiga, não minha entendeu. O Ceará aqui em 1899, 16 anos Eu já ia tinha era falar agora, neto. mas a minha avó se casou com 16 anos, né? O meu avô estava com 20. Então, assim, e isso minha avó é de 1924, meu avô nasceu em 1921, né? Eu venho de uma família bem velha, então, assim, não é uma realidade. Acho que para mim esse é o incômodo que mais me causa. Eu gostaria de acreditar que, tipo, nossa, isso aí é de um passado tão distante. Gente, não é, né? E eu quero acreditar que a gente só dá conta de ir até um certo ponto por conta do nosso contexto histórico, que daqui 100 anos, quando não estivermos mais aqui, que tenhamos pulados ainda muros que nem pensamos, né? Nem conseguimos enxergar devido, né, agora esqueci a palavra em português, meu Deus, qual que é da visão periférica? Tem uma palavra Hum, que você só enxerga até um certo ponto, tipo, seu olho não uhum. consegue virar, tipo, chega um limite de onde seu olho consegue ver, tem um nome para isso que agora eu esqueci completamente, em inglês é blind side. É uma coisa Ponto que, cego. tipo, ponto cego, obrigada, ponto cego, desculpa, gente, final do dia aqui. Ponto cego é que nós talvez nem tenhamos enxergado ainda, eu tenho, assim, essa esperança e esse desejo. Não estarei aqui para ver, mas que de 100 anos, né, é, que coisas que ainda virão, que talvez nem consiga pensar, que com desdobramentos, né, eu tenho muito esse desejo, porque eu acho que a gente ainda tem muito, muito caminho a ser trilhado pela frente, sabe? Muito. Devo concordar. Vou passar a palavra para a Elaine, mas só fazer um adendo, né? A gente precisa ter cuidado,
porque as ciladas existem, né? A gente avançou muita coisa, mas, por exemplo, isso que você está falando, e que Rosa mencionou também como incômodo, que também falei, né? Assim, vocês leram tudo a Rio, provavelmente, né? Da Carla Madeira, assim. É pior do que Emília Freitas. É muito pior do que Emília Freitas. Emília Freitas era uma mulher de 1899, Carla Madeira 2022, sei lá, 2021, lançou o livro, né? Então, assim, E um coro de mulheres aplaudindo, nada contra a Carla Madeira, nada contra a narrativa, não estou falando sobre o valor da obra, mas sobre a interpretação que nós ainda somos capazes de fazer, de aplaudir e dizer, isso é uma linda história de amor. Né? O amor é isso, né? Então, é árduo esse caminho, né? Assim, é uma desconstrução muito complicada. Elaine, eu juro, só mais para assim, a Emília Freitas, ao mesmo tempo que ela desenha, talvez por os motivos que nós já discutimos, né? Esse lance da família, do casamento, da felicidade de estar no casamento, ela usa a Rainha do Ignoto como um contraponto. Inclusive, tem um capítulo que o título é, literalmente, o amor é o princípio de todas as desgraças. Né? E quando a Rainha do Ignoto ela morre, porque é praticamente um suicídio assistido, né? Assim, ela se deixa adoecer até a morte, né? Ela escreve um bilhete, e tem essa cena, eu achei muito simbólica. Cadê meu post-it? Mas, enfim, ela escreve um bilhete, né? Coloca no coração, né? E ela costura entre a pele e o coração. Coração. Né, antes de morrer. E o que tem dizendo nesse bilhete? Amada, amaria mais do que Virgínia, a pobre órfã que descansa sob a laje de uma sepultura. Amaria mais que Odete, a infeliz condenada a um silêncio forçado. Amaria mais que a mãe ao filho que se afoga. Mais que o louco ao seu tesouro imaginário. Mais do que a condenada ama a vida. Mas não uns olhos lindos, uns cabelos, uns lábios, um todo elegante. Amaria a transparência divina de uma alma delicada e terna. Amaria o caráter, a consciência pura de um espírito esclarecido, embora pela luz natural da inteligência. Então, o grito da Rainha do Ignoto é de que a dor dela é que ela é impossibilitada, inclusive, de amar, porque os homens não são merecedores do amor que ela teria para dar. Ela diz isso, ela tem um momento que ela fala, os homens são infiéis, os homens são desleais, os homens são cruéis, os homens, né? Ela tem uma hora que ela está com aquela a Eda Euleida, sei lá, né? Assim, enfim. Aqui, ó. Eu não amo porque os homens são traidores, são infiéis. E se a Rainha do Ignoto tivesse uma rival, seria uma assassina. Seria mais, arranjaria uma dinamite que atirasse pelo espaço os fragmentos deste mau planeta. Né? Então, a indignação e a morte da Rainha do Ignoto é porque ela não encontra no mundo alguém que seja digno, um homem que seja digno do amor dela. Né? E é o conselho que ela dá para todas. Esse cara, vai ser feliz assim? Tá, é porque é o que dizem que você vai ser feliz assim. Você acredita que você vai ser feliz assim? Então tá, então vai lá, não tem jeito. Porque não tem remédio, remédio está. Né? Ela não faz isso com alegria. Né? Ela faz isso porque é o jeito, porque é o que a sociedade pede. Mas ela mesma... E ela morre com esse desgosto. De que na vida ela não encontrou amor possível que não dos pais. Fala, Elaine. Trazendo aqui um adendo também relacionado a questões sociais, que a Vanessa falou, né, da história da outra esperando ser escolhida, aquela coisa toda. De vocês 4 aí, alguém mora perto de uma periferia? Não. Morava em Goiânia. Fortaleza é meio esquisito, porque, assim, é como o Rio de Janeiro, sabe? Assim, tem um bairro nobre e ele é permeado, assim. O porquê que eu fiz essa pergunta? Fala.
Rosa? Eu moro aqui no Papicu. O Papicu, eu tenho o shopping na esquina e tenho uma comunidade. Eu morava no Papicu. Sim. Então, eu tenho várias comunidades aqui cercando. Fortaleza tem isso que a Nara está falando, mas eu fiz essa pergunta, porque eu também morava no Papicu, minha mãe mora no Papicu. Mas quando você mora nesse miolo aí, nesses bairros, né, a gente tem aí as comunidades, tem medo até de algumas situações, mas eu estou falando mais da proximidade. Agora, eu moro aqui em Caucaia, colado com Fortaleza, não é lá Caucaia Centro, a Caucaia aqui colado com Fortaleza. E próximo à minha casa tem um pouco mais comunidade, digamos assim. Então, eu posso ver mais, né? Eu já via um pouco ali lá em cima com o Morro Santa Terezinha, porque às vezes eu frequentava o Morro Santa Terezinha, via um pouco. Mas agora aqui também vejo. O que acontece? O que eu estou vendo? Que aí vem esse superpoder, onde eu digo, eu governo, eu sou dona do meu sexo. Né? Eu governo, eu sou dona do meu sexo. Não vou usar aqui uma expressão bastante chula, me perdoe. Não é ninguém que me escolhe para comer, né? Mas eu que escolho, né? Escolho. E aí o que eu tenho visto, principalmente recente, que eu observei, eu não tenho TikTok, mas volta e meia aparece alguma coisa. O que eu tenho visto dessas meninas, porque, por exemplo, eu sou de lá de Brasília. O que acontecia muito em Brasília? Acontecia das meninas novas ficarem grávidas. Ficavam grávidas por quê? Porque se apaixonavam, e pensavam que ali era o amor da vida e ficavam grávidas. Né? Então, às vezes, começavam famílias ali cedo, que você falou da questão da idade. Diferente lá da minha avó, que casou, sei lá, com 14, bem novinha, porque era uma situação daquela época. Mas, justo trazendo... Olha a diferença da minha avó, que tem 92 anos, para uma menina que eu estou falando hoje, que tem 13. A forma que ela acha que ela está nesse poder, né, que ela acha que ela está nesse poder do sexo dela, né, e é tão codependente desse olhar, desse masculino, ou até mesmo permeia pelo feminino e pelo masculino na questão do relacionamento, num desencontro tão ferrenho assim que eu consigo ver, e é tão pesado, aí você fala, tem evolução e retrocesso, porque essa coisa, nessa realidade aqui da comunidade, é muito desse jeito. Né, muito assim, porque não é uma, nem duas, nem meia dúzia, é uma maioria nessa vivência. Então, é um fenômeno muito triste. Muitas não engravidam tão cedo como antigamente, porque tem mais acesso aos meios de prevenção, mas a Nara deve saber mais do que eu, que trabalha com as emoções, fica fodida, assim, dos seus sentimentos, né? Fica terrível, né? É muito triste mesmo. A exposição, porque eu falei muito da questão do sexo, porque é onde elas fazem transparecer o poder delas, né? Através desse sexo, dessa exibição também. Não o sexo em si, mas a exibição, assim. E pensando assim, é muito assim, justo pensando que você é uma mãe de uma criança, que daqui a pouco, porque passa tudo muito rápido, daqui a pouco vai ser um adolescente, que vai começar a paquerar com outras pessoas, né? Qual é a visão? Daqui 8 anos, tá com 4? Daqui 8, vou colocar? Que possa se encantar, não sei como vai ser o comportamento dele, que possa se encantar com alguém, como é que vai estar se comportando, né? Como é que vai estar sendo ofertado também para ele? É muito assim, a gente pensa que saiu dos casamentos. Aí tudo bem, você falou também de estar só, né? Eu vi aí um pedaço de entrevista do Celto falando sobre solitude, né? Sobre estar só. E vai casar, os homens também são cobrados, né? Você vai casar, né? E por que não casar, né? Precisa também disso, também tem essa cobrança. Mas muitos hoje também
tem a história do que eu quero ficar só, eu estou bem só com os meus livros, eu estou bem só com os meus amigos, eu estou bem comigo mesma, né? Esse tema ele é delicado, né? Assim, é uma corda bamba, porque o que acontece? Né? Os dispositivos de opressão, eles mudam historicamente. No tempo das nossas avós e até mesmo das nossas mães, esses dispositivos eram mais claros, né? Eram ditos, né? Não havia entrelinhas. O que a gente vive hoje é uma rede invisível de opressão. Né? Então, é que o discurso, a gente nem precisa mais pensar, as coisas já mudaram, tá tudo mudado, agora tá... Não. Né? Muda de forma. Então, por exemplo, essa questão da sexualização das crianças, né, e das adolescentes, é o que a Zanella, inclusive, traz essa expressão, que eu acho uma expressão formidável, né, é um empoderamento colonizado, então é um falso empoderamento. Né? Mas veja, numa cultura em que o único valor que é ensinado que a mulher pode ter é o do sexo, do corpo, é o da aparência, então é a forma de eu estar no mundo através disso, né? E principalmente em sociedades como a nossa, em que nós ainda temos uma pobreza generalizada, né? Eu não falo só pobreza de recursos financeiros, embora sim, com certeza, né? Mas de acesso à cultura, né? De acesso à educação, e educação não falo só escola, eu falo educação no nível mais amplo, né? De letramento de mundo, né? De pensamento crítico. Então, é muito difícil para essas meninas enxergarem outras possibilidades de vida, de existência. Tem uma máxima também, que está no livro da Zanella, mas a gente encontra em outros discursos, em outros artigos, que é assim, em sociedades em que as mulheres conseguem ter mais atividades produtivas, elas conseguem realização em atividades produtivas. O que são atividades produtivas? Trabalhos, ofícios que tragam dignidade, né? Dignidade social, dignidade financeira, né? Então, mulheres em sociedades que têm a possibilidade de ter atividades produtivas, elas não precisam das atividades reprodutivas, né? Então, as meninas não vão engravidar tanto, né? As jovens não vão ver na gravidez a emancipação possível, a vivência da vida adulta possível. Para essas meninas, ser adulta é ter um filho, é casar e se juntar, né? E a gente vê, né? E pode prestar atenção, né? É um ato voluntário mesmo, tem razão, é voluntário. As meninas pensam em engravidar, as meninas não se protegem mesmo tendo acesso, mas por quê? Em muitos momentos, para se sentir adulta, para se livrar de um lar desgostoso ou violento, ou de uma realidade sem mudança, né? A única via possível é essa. Né? Então, vai muito além, né? Assim, é muito intrincado. Né? É por isso que a gente tem que olhar com cuidado. Né? Ao mesmo tempo, sim, né? O ser dona do próprio corpo e fazer escolhas e ter uma vida sexual independente de uma moralidade patriarcal é importante também. Né? Isso, por exemplo, isso que você falou, né? Eu não sou só escolhida quem me come, mas eu escolho quem eu vou comer. Isso é importante na vida sexual da mulher, porque diz que a mulher também tem desejo. Ela não é só desejada, mas ela pode sim desejar. Não quer dizer que ela vai sair comendo necessariamente. Pode também, mas não é isso o discurso, né? O discurso é que a mulher é um ser desejante também, né? Ela não precisa estar ali só para ser escolhida. Então, é por isso que é delicado, e a gente chama de uma rede invisível, né? As linhas são muito finas, porque elas se confundem entre o que é emancipação e empoderamento e o que é opressão. Parece assim que você está numa corda bamba entre o que é um verdadeiro empoderamento e o que é uma opressão. Aí a gente está assim com tudo. Né? Por exemplo, estética. É um ato de liberdade, de reinvenção, fazer procedimentos estéticos, ou é um aprisionamento? Ou é uma convenção, né? Ou é uma forma de manter a mulher financeiramente instável, né? Da mulher ter menos tempo, né? Da mulher ter medo de envelhecer. É uma corda bamba, é uma linha muito fina, né? Entre o direito de mexer com a própria imagem né? Ou atender às demandas de enfraquecimento do patriarcado, né? Que o patriarcado exige das mulheres. Enfim.
né? Mas olha só que coisa, né? A gente está discutindo isso falando do livro da Emília Freitas de 1899. Então, assim, esse é o poder da coisa, entendeu? Essa é a genialidade da autora, né? Olha para onde é que a gente está com essa conversa está indo, partindo de um livro escrito em 1899. Eu acho isso muito lindo. Não sei vocês, mas eu acho isso muito lindo. Eu acho um chuchu. Só mais uma coisa, eu vou voltar um pouco aqui no que estava conversando com Rosa sobre o contexto da escrita, né, assim, do lugar, do locus da autora. Aqui nessa edição nossa, tem um prefácio, uma apresentação do livro, que tem uma citação da Emília Freitas, acredito que de uma entrevista, alguma coisa assim, ou de um escrito pessoal. Entrevista não, porque ela não dava entrevista, não é um escrito pessoal. Ela diz assim, cadê? Vai falar daquele texto que ela escreveu, aos censores, né? Vou ler todo. Na página 12, ela diz assim: em 1891, Emília Freitas reuniu suas poesias no volume intitulado Canções do Lar. À guisa de introdução, publicou um curioso texto dirigido aos censores, né? Em que, ao invés dos frequentes pedidos de desculpas pela incapacidade intelectual ou pela mediocridade do texto, comumente encontrado nos livros de autoria feminina, a autora suplica aos leitores o respeito devido aos seus quadros de família, que chama ainda fragmentos de minha alma e partículas de minha triste vida. Nesse texto, ela não apenas revela a preocupação com a censura implícita aos escritos femininos, mas também denuncia as limitações da vida das mulheres de seu tempo. Segundo o raciocínio de Emília Freitas, não era possível cobrar um desempenho literário excepcional de alguém que, abre aspas, tem vivido encerrado entre paredes de uma estreita habitação, longe da sociedade culta e de todo o movimento literário. Fecha aspas. Então, como você pode exigir dessas mulheres, né, essa genialidade, essa excelência, né? Ou a criticidade, ou a emancipação, o empoderamento, se essas mulheres estão alienadas do processo de formação da cultura, do processo de construção da sociedade, né? Enfim, se essa mulher está encarcerada, inclusive da vivência social com seus pares, né? Então, a Emília Freitas tinha noção das suas limitações e do porquê das suas limitações. O que mais, gente, para a gente finalizar? Tá no nosso horário. Gostaria de dizer mais alguma coisa, colocar uma impressão, trazer uma questão do livro, algo que a gente não falou e que acho importante. Nada? Nara, como foi que você conheceu essa obra? Ela chegou até você? Menina, foi num curso que eu fiz de, como é o nome? Sobre literatura, se existia literatura feminina. Sim. Era um curso crítico, né? Uhum. E nós chegamos à conclusão que não existe literatura feminina. Mas aí ela citou várias obras, e uma delas foi essa. E quando ela falou que era uma autora cearense, eu fiquei tipo, what? Como assim? Cadê? Não conheço. Foi em 2018 ou 19, por aí, que eu fiz esse curso. E aí eu tratei de comprar o livro, e eu comprei na Amazon, eu tava tipo assim, R$20. Eita. R$20 eu comprei, ele tava muito barato, né? E aí um dia desse eu fui ver e tava tipo 80. Eu disse, isso é investimento, né? Aí foi assim, foi num curso que eu fiz sobre literatura, crítica literária feminina, e ela me apresentou várias coisas. Eu nunca tinha lido Ana Cristina César, por exemplo, a Angélica Freitas também, eu nunca tinha lido, e eu li por causa desse curso. Me apresentou legal. muita coisa legal. Muito mesmo. E eu li Emília Freitas por sua causa. Olha aí, tá vendo? Eu também. Minha filha, aqui, ó. Que bom, que presente. Ah, gente, que bom, então, que vocês gostaram. Nada mais a ser dito, cobrimos todos os pontos que vocês acham ok? Acho que sim. Ok.
Muito bem, Acho que pois sim. eu vou parar de gravar e a gente vai tirar nossa fotinha tradicional. De Tá. final de ano. Fiquem, por favor, para nossa fotinha. Deixa eu parar. Pessoal, Parar de gravar, porque Aqui. ninguém precisa, né? aqui só sobra